Olá, hoje a gente vai resolver as questões do concurso de agente de ação social da Prefeitura Municipal de Campinas, que aconteceu agora no mês de agosto de 2023, e tem algumas questões bem interessantes, né, de matemática do ensino fundamental 2, né, do sexto ano ao nono ano. Então nós vamos trabalhar com alguns desses tópicos, né? Vamos lá. Bom, está aí na tela, né? Essa primeira questão, a questão 11. Um cinema tem 3 salas para exibição, sendo que 2 salas têm 120 assentos cada e a outra tem 200. Certo dia, cada uma dessas salas teve 8 sessões, ou seja, cada uma das salas exibiu 8 filmes. A sala com maior número de assentos teve 3 sessões com lotação máxima, ou seja, com todos os assentos ocupados por uma pessoa, e 5 sessões com 80% da lotação máxima. Cada uma das salas com 120 assentos teve metade das sessões com lotação máxima, 2 sessões com 100 pessoas em cada sessão, uma sessão com 2/3 da lotação máxima e uma sessão com 45% da lotação máxima. Nesse dia, o total de ingressos vendidos no cinema foi. A primeira coisa que você tem que ter em mente para resolver esse exercício é que ele é propositalmente grande para que você se confunda e que se você for tentar resolver de primeira, você não vai conseguir. Entendeu? Então é de propósito que a banca cria lançado dessa maneira. E eu arrisco dizer até mais, como era o primeiro exercício de matemática nessa prova, pelo menos nessa versão da prova, acho que eram 4 ou 5 versões diferentes, mas nessa prova essa questão era a primeira. Dá um baque, né? Já dá um susto no aluno, no estudante, na pessoa que está concorrendo ali ao concurso público. Então, o que a gente pode fazer? A gente tenta criar mecanismos ali na hora de resolver o exercício para tentar organizar as ideias quando você tem muita informação, como é o caso, tá? Então, por exemplo, eu criei uma tabela. Eu criei uma tabela aqui, que você pode criar na mão ali mesmo na hora da prova, e a gente vai preenchendo essa tabela aos pouquinhos. O que é PPG? São 2 salas pequenas de 120 lugares e uma sala grande de 200. Então, nós vamos preencher de acordo. Ele fala para nós que nesse dia específico, fatídico, teve 8 sessões, então por isso são 8 linhas nessa coluna, e ele fala que a sala maior, a sala G, ela teve 3 sessões com lotação máxima, então de imediato, 200, 200, 200. Segue o enunciado, né? A sala com maior número, tá, beleza, eu falei isso. A sala com maior número de assentos teve 3 sessões com lotação máxima, ou seja, com todos os assentos, e 5 sessões com 80% da lotação máxima. O que é 80% da lotação máxima no caso da sala grande? Bom, 80% da lotação máxima, a gente vai fazer essa conta aqui, ó. 80% é a fração 80 sobre 100. Nós vamos multiplicar pela capacidade total, que é de 200 lugares. Correto? Então, isso aqui multiplicando fração, né? Quando não tem nada embaixo é 1, e multiplicação de fração é aquela regrinha. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Mais formalmente falando, os numeradores multiplicam e os denominadores também. Então, nós teremos aqui 80 vezes 200. Peço desculpa porque tem criança brincando aqui na frente do condomínio hoje. Dividido por 100. Eu até posso fazer essa conta completa, tá? 80 vezes 200, isso aqui vai dar 16 mil, e beleza. Mas eu também posso utilizar um artifício matemático. Por exemplo, 80 vezes 200. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Lembrando que embaixo eu não fiz nada. Se está tudo multiplicando em cima, e somente nesse caso, eu posso simplificar essa divisão 100 sobre 100, porque toda fração é divisão, né? Então, a divisão 100 sobre 100 dá 1. E quando multiplica por 1, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, nós temos aqui que vai sobrar 80 vezes 2, 160. Ou seja, aquelas outras 5 sessões da sala grande, ela teve sempre 160 lugares preenchidos. Então, a gente vai preencher isso de acordo também. Agora, nós vamos para a parte que diz respeito às salas menores. Segue o enunciado. Cada uma das salas com 120 assentos teve metade das sessões com lotação máxima. Metade das sessões quer dizer, são 8 sessões ao todo, metade de 8 é 4. Então, a lotação máxima da sala pequena é 120. Então, foram 4 sessões. A primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão,
E quarta seção, lotação máxima. Percebe que a tabela está quase preenchida. Ele também segue falando que teve 2 sessões com 100 pessoas em cada sessão, então 2 sessões, então 100 aqui nas 2 salas pequenas, teve a mesma quantidade, e repete depois de novo. Por fim, ele vai falar que teve uma sessão com 2/3 da lotação máxima. Bom, a lotação máxima é 120, então nós temos 2/3 de 120, e o raciocínio vai ser o mesmo, tá? Vou transformar isso aqui numa fração sobre 1, fazer a multiplicação de frações, 2 vezes 120, 240, dividido por 3, 80. Então, quer dizer que 2 sessões, aliás, uma sessão com 2/3 de 120 é o mesmo que uma sessão com 80 pessoas assistindo o filme. E para finalizar, ele diz que teve uma sessão com 45% da lotação máxima. E perceba, porcentagem nada mais é do que uma fração sobre 100. Então, você pode usar o mesmíssimo raciocínio. Então, eu tenho aqui 45% da capacidade máxima, que era 120, o mesmo procedimento de sempre. E aí vem, né? 45 vezes 120, difícil de fazer, né? Mas 45 vezes 100 é 4.500. Só colocar 2 zeros atrás. Vezes 20 vai dar quanto? 45 vezes 2 é 90. Então, vezes 20 vai dar 900. Eu tinha 4.500 da primeira vez que eu fiz a conta, mais 900 que veio agora, 4.500 mais 900, 5.400. Dividido por 100. Eu divido por 100 em cima e embaixo, em outras palavras, eu vou poder cortar os zeros, né? Aqui já estou explicando por que eu estou cortando em cima e embaixo, né? Eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número, então não estou fazendo nada demais. Dividindo por 100, some os zeros, né? Então vai sobrar 54. Então quer dizer o quê? Que aqui tivemos 54 pessoas nas 2 salas. Perfeito. Ele quer saber, nesse dia, qual foi o total de ingressos vendidos. Vamos começar aqui. Perceba que as 2 primeiras colunas têm o mesmo resultado, então a gente vai ter que fazer, basicamente, para uma coluna dessa e repetir, né? A gente tem aqui 4 vezes 120, 480. Mais 200, 680. 680 com mais 80 vai dar 760. Então, nós vamos fazer 760 com 54, essa eu não consigo fazer de cabeça, na verdade até consigo, mas para quem está com dificuldade em soma e subtração, para lembrar do mecanismo do cálculo, né? A gente faz aqui, ó. 4, 6 com 5, 11, vai 1, 7 com 1, 8. 814. Né? Então, nesse dia fatídico, 814 pessoas, e aqui também. Bom, a outra é um pouco mais fácil, né? Porque aqui tem 160, 5 vezes dá 800. 800 com mais 600 aqui de cima, 1.400. Então, nós vamos fazer uma soma um pouco maior, com uma linha a mais, mas também nada de muito estrondoso. É 1.400 mais 814 e 814 de novo. Se já quisesse fazer 2 vezes 814 e colocar o resultado, também dá certo. Mas para quem aí gosta de fazer mais passo a passo, também eu prefiro, até recomendo que os meus alunos façam isso. 4 com 4 é 8, 1 mais 1, 2, 8 com 8, 16, com 4, 20, vai 2, 2 mais 1, 3, 3.028, letra C, resposta do exercício. É isso, galera. Logo a gente vai falar das outras questões. Até logo.